E não é o primeiro filme que você faz, né? Não. Quais você já fez antes? É o quarto, contando com a pequena participação que eu fiz. Eu já fiz Shaolin do Sertão quando eu tinha 11 anos. Que é um foi filme, o primeiro, né? É um filme regional cearense. Pra quem não sabe, quem tá me assistindo, eu sou do Ceará. Esse sotaque não é carioca, não é do Ceará. E eu fiz o primeiro, o Shaolin do Sertão, com Halder Gomes dirigindo, com Edmilson Filho, que é dos mesmos criadores de Cine Hollywood. Que tem, inclusive, uma série na Globo agora e tudo mais. E aí eu fiz esse primeiro filme, queria ser jogador de futebol, foi por acaso. Você ia ser jogador de futebol? Eu ia ser jogador de futebol. Então, sua infância inteira você jogou futebol, Opa. achando que você ia... Ia jogava no time do Ceará, na categoria de base. Você chegou a ser do profissional? Cheguei. Com 12 anos, né? Com 12 anos eu jogava sub-14 na categoria de base. E se eu não fosse para São Paulo, eu iria para Portugal para fazer uma peneira lá em Porto, em Sintra, em algum time regional lá, porque era realmente o que eu queria seguir. Mas aí o que fez? E aí, tava andando na calçada, tropecei, entrei numa agência, fiz o teste sem querer. Nossa, mentira. Escorregou, né? Escorreguei. E acontece. Eu era de uma agência digital. E aí essa agência digital já tava para sair, porque tava me atrapalhando nos treinos. Eu treinava de segunda a segunda. Todo dia, ou era em escolinha, ou era no Ceará, ou era na escola. Qual que era a sua posição no futebol? Eu era meio atacante. Meio Não, atacante e lateral. Tem que correr. O lateral corre demais. Nossa. Então, quando eu tava cansado, eu ia pro meio atacante. E aí, eu tava participando dessa agência, até que a agência me chamou pra fazer um teste. E aí, eu nunca tinha feito um teste assim, com um texto tão grande. Eles me mandaram assim um texto grande. Eu falei, estourei, vou fazer a marca. Você não tinha nunca nem estudado teatro, feito curso, nada? Não, nunca. Eu tinha feito umas pequenas propagandas. Sabe aquela propaganda de shopping que você pega o presente? Esse é o presente pra minha mamãe. E aí tá aqui, essa era a maior fala que eu já tinha tido. Então já tinha fala. Tinha. O cachê já era maior também. Esse é o presente da minha mamãe, era a fala. Só que assim, chegou um bife de 5 linhas. Que eu tinha que fazer pra frente da câmera. E aí eu não tava entendendo muito, a galera não explicava. Cheguei no teste, fiz o teste. Aí demorou uma semana. Você não sabia que era pra filme? Nada. A galera não avisou. Tinha assim, umas 500 crianças, 300 pra mais. E aí, cheguei lá, eu fui o último. Eu cheguei quase estourando o tempo. Fiz o teste, demorou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Aí eu já tinha desencanado, já não sabia o que era. Então, pra mim, era melhor, porque já tava saindo da agência. Calma, eles não falaram pra que era? Não. Era um teste? Era um teste. Também pra não dar, assim, não acabar... Não é que é dando esperança, mas é tipo, porque eram muitas crianças. Uma ansiedade. Porque se você acaba falando no primeiro teste, assim, sei lá, 500 crianças vão ficar muito esperançosas e tudo mais. E criança, né? E criança. Esse é o diferente. ponto. E aí eu fiz, quando foi com 4 semanas depois, eles avisaram pra fazer um segundo teste. E aí de teste em teste, quando foi no penúltimo, assim, divulgaram que era um filme. Aí ficou eu e mais um menino. Depois de mais uma semana, eu fui selecionado pra fazer o filme. Caraca, e aí demora, hein? Muitos testes. Muito criterioso. E aí eu fiz o filme, foi nas minhas férias, assim. Achei a coisa mais sensacional. Achava o máximo. Você conseguiu conciliar, então, o futebol com essa gravação? Foi nas férias. Foi, assim, em novembro e em dezembro. Aí, óbvio, eu tive que ir pra uma cidade no interior, porque foi gravado no interiorzão, assim, na seca do Ceará. E aí eu tive que ir pra essa cidade, então deixei o futebol de lado, como era férias, final de ano, então as coisas estavam mais ou menos paradas. E aí eu fiz esse filme. Do filme, quando deu com 8 meses, o SBT ligou. Meu pai achou que era trote, desligou na cara do cara. E aí depois eles ligaram de novo e falaram, é verdade, é o SBT mesmo, a gente vai te enviar um e-mail certificando e tudo mais. E aí a gente ficou sabendo que ia ter uma novela, que eu seria um provável personagem dessa novela, mas não avisaram também muita coisa, e que o diretor ia lá pra Fortaleza, que ia chegar lá e ia conversar comigo. Eu falei, beleza. Mas totalmente despretensioso. Meus pais sempre me puxaram bastante o meu pé no sentido, filho, toma cuidado pra não sumir demais a cabeça. Isso pode ter sido só um filme. Calma, mas nesse meio tempo você continuava jogando futebol? Continuava jogando futebol. Sempre foi minha paixão. Sempre foi minha paixão futebol. Tanto é que continuo jogando nos tempos livres. E aí, quando chegou esse diretor, a gente conversou, ele virou pra mim e falou, então, você vai ser um dos protagonistas da novela
e você vai ter que se mudar daqui a um mês pra São Paulo. Gente, mas calma, sem você ter... Você não se inscreveu em nada? Nada. Eu era de uma agência digital, assim, pra propagandas só de Fortaleza. Pra E vocês eles terem vieram uma através ideia... da agência ou não? Não, Já vieram através de das- mim. Porque eu já tinha saído da agência. Porque era assim, eu tinha feito aquele filme, era só o filme mesmo que eu ia fazer e eu ia tocar futebol. Então, nesses 8 meses, eu tava jogando futebol, eu tava no meu corre. E o filme não tinha ido ao ar ainda. Não. Então, foi tipo meio que alguém deve ter falado ali. O tipo... filme, sabe aquele G1 Notícias que aparece? Notícias rápidas, Shaolin do Sertão vai... Tudo mais. Uma produtora de elenco chegou em casa, ligou a TV e aí passou. Notícias rápidas, Shaolin do Sertão tá estreando agora e tava lá a minha cara com a bochecha desse tamanho, com um chapéu de couro. E eles precisavam de um menino nordestino. Tanto é que o meu personagem é cearense. A história do meu personagem na novela sai do Ceará, enfim. E aí ela falou, esse menino, ligou pra lá, tanto é que eles ligaram à noite, quase de madrugada. Foi por isso que meu pai achou que era trote. Que, porra, ninguém liga 11 horas da noite do SBT e tudo mais. E aí ele falou, você tem um mês pra se mudar pra São Paulo. Que... Aí não, mas eu tenho uma vida aqui em Fortaleza, não sei se... Deixa eu falar, tô jogando futebol aqui. Não sei se você sabe, mas meu pai e minha mãe, eles têm que ir comigo. Aí a gente se mudou com um mês. Tanto Calma é aí, que quantos anos você tinha? Eu tinha 13. 13. Meu Deus. 12 pra 13. Quando Viu? ele Eu sabia. quando ele falou de um mês, eu tinha 12 pra 13. Já tava sabendo, já tinha te contado. E aí a gente foi pra São Paulo, tanto é que foi tão rápido que a gente não conseguiu terminar as coisas aqui em questão de casa, vender as coisas. A casa tava pronta e meu pai tinha que ficar indo e voltando. Ele tinha emprego aqui, minha mãe tinha emprego aqui. A sorte é que o emprego da minha mãe, a chefe era uma amiga dela, que ela falou, eu tenho que ir embora amanhã. Amanhã eu tenho que ir embora pra ir pra São Paulo. Ninguém entendeu nada. E aí deu tudo certo. Graças a Deus, cheguei lá em São Paulo, novela durou... Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, eu penso que eu tô no Rio, Pensaram, desculpa. falei, tem trabalho aqui. Mas eles não tinham trabalho aqui. Como assim? Você falou assim, eles têm trabalho aqui. No caso, era lá no Ceará. É, lá Seu no pai- Ceará. Ah, tá. Desculpa, a geografia aqui tá horrível. Não, e eu na tô cabeça. grávida, minha cabeça tava fazendo assim, ó. O meme da Nazaré prontinho. Eu falei, aqui, como eles já tinham trabalho? Lá em Fortaleza. Sim. Tá. E aí a gente se mudou, mesmo de Malicuia, e começamos essa vida louca. O SBT começou, a novela durou 5 anos. Gente. E você Terminou sabia que agora. que ia durar 5 anos? Que ia Não. ser todo esse... Pra você ter uma ideia, na minha cabeça era assim, o diretor chegou pra mim e falou, a novela vai durar 1 ano. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, pô mãe, será que eu escolho o futebol? Será que eu escolho a novela? Ela falou, não sei, meu filho. Aí eu disse, durar 1 ano. Eu vou com 13. Acaba com 14. Ainda dá pra voltar pro futebol, Sim. né? Então minha cabeça tava só no futebol. Eu não imaginava que eu ia mesmo seguir carreira e continuar nesse meio artístico. E aí, tanto é que a gente foi... E a novela foi durando, e foi capítulo sendo escrito, e no final ficou 560 capítulos escritos na primeira fase. E veio só vocês três. Veio só nós 3. Você é filho único? Graças a Deus, meus pais são só meus. Por quê, gente? Ah, não, divido com ninguém não, pelo amor de Deus. Quando eu quero de chamego com meu pai, vou pro meu pai. Quando eu quero de dengo com minha mãe, vou com minha mãe. Eu grávida do segundo filho, achando que eu tinha feito uma ótima opção pra minha filha. Não, brincadeira, pelo amor de Deus. Não quero estragar na gravidez, não. Tá tudo Você gostaria certo. de ter um irmão? Fala pra mim. Agora, na altura do campeonato, não precisa não. Não, ainda não. Mas eu sempre pedi. Eu, quando eu tinha 8 anos, eu gostava muito de brincar. Eu ia pra rua, jogava bola, andava de bicicleta, skate, tudo que Não, vocês dá pra possam ver que você tem uma energia assim, né? Ô, Olha. coisa boa. Não, mas é? Uma energia boa? Não, é uma energia tudo que você faz. Não é qualquer pessoa sim. que aguenta. Ah, eu É, gosto, muita eu coisa. gosto. Eu acho que quando você trabalha com o que você ama, você se diverte muito mais. E aí eu sempre pedi, irmão, mas aí o tempo foi passando, essa loucura na minha vida aconteceu, e eu não imaginaria mais um integrante na família, só minha cachorrinha que chegou há 3 anos atrás Ah, e não vivo fofa. sem ela. Ai, Agora, pera, deixa eu entender. Você teve um mês, vocês se mudaram tudo pra vir pra São Paulo. Em um Isso. mês, você teve alguma preparação, assim? Como que foi? Ah, não, da novela É. sim, da novela sim. Eu sempre fui aquele menino de conversar. Eu chegava na praia lá em Fortaleza, eu dizia, mãe, agora eu vou fazer amigos. Aí eu saía
Eu ia me embora. Ela só ficava preocupada de eu me perder. Mas eu ia se embora, eu ia jogar bola com o pessoal, eu ia fazer amizades que eu falava. Então eu sempre tive essa desenvoltura. E assim, quando eu cheguei lá, teve o workshop da novela, a gente ficou, se eu não me engano, 4, 5 meses fazendo 3 meses? 3 meses de workshop. Nossa, mas é bastante, né? Bastante, diariamente, questão de canto, questão de dança, porque a novela tinha clipe. Sim. E aí você estudava de manhã Estudava de manhã. e ia isso. pra SBT à tarde. A rotina era basicamente, eu acordava às 5h40, aí a perua, que chama aqui em São Paulo, eu achei isso extremamente estranho. Como eu não chama sei lá? por que chama perua, transporte. É muito mais simples. Simples, né? Forte. Lá Esporte. no sul chama Kombi escolar. Nossa, aqui é perua mesmo, perua escolar. Não faz sentido Kombi também. escolar. Parece que tá indo pra praia. Kombi faz, mas... do Kombi. que- É porque era, Kombi tudo era faz, Kombi. Kombi faz. Porque na época era tudo Kombi, não existia Tá, vanzinha. tá, era entendi. só Kombi mesmo. A branquinha. Sabe? A Kombi. Tá. Ah, A branquinha com a faixinha amarela. aham. Mas olha aqui. Por que é perua, gente? Responde aqui no comentário pra gente, por favor. Eu tentei entender até hoje. O Não porquê faz é sentido. perua? Não faz sentido. Pesquisa, amiga. Eu adoro pesquisar essas Perua? coisas no meio do episódio. Não faz porque mesmo. perua escolar. Eu fiquei meio assustado quando eu ouvi isso na escola, eu confesso. Porque era tipo assim, um amigo falando pro outro, você vai pegar a perua? Eu falei, ei, gente, que é isso? E aí era pra sair da aula, e eu Era pra ir embora. era pra ir embora, e eu peguei a perua.